Livro do Gênesis, o capítulo de número 3, o verso de número 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou, pois, do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore que te ordenei para que não comesse? Então Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas eu também quero ler convosco apenas um verso do Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo de número 27 é o Evangelho do Rei. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Aleluia. O verso de número 51 diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Eu quero falar nessa noite acerca dos dois testamentos. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, dois textos aparentemente bastante distintos foram lidos essa noite. O primeiro dos textos, aquele que outrora era um amontoado de terra, de pó e de barro, que Deus resolveu fazer a sua imagem e semelhança, soprando nas suas narinas, dando fôlego de vida, fazendo dele alma vivente. Este Adão, o homem que Deus criou para que pudesse ter liberdade de adorar e liberdade de comunhão. Deus o coloca, o concede que ele pudesse habitar no jardim do Éden, para muitos conhecido como paraíso. E eu fico pensando, pastores, porque se nós aqui em Santa Catarina conhecemos tantos lugares paradisíacos, você pode imaginar o jardim que Deus plantou para que Adão pudesse habitar. Deus semeou um jardim para que o homem pudesse o louvar e ter vida de comunhão. Mas mesmo esse homem desenvolvendo uma amizade com Deus,
se relacionando com Deus, Deus percebeu que a vida daquele homem não era completa. E Deus então resolveu fazer para junto de Adão uma disjuntura, colocando um sono profundo e tomando da costela de Adão, fez então Eva, a mulher que deveria estar ao seu lado, compartilhando das alegrias, dos momentos de gozo, de prazer, de alegria. A mulher para estar do seu lado, dividindo momentos. E eu fiz questão de fazer menção de um texto, em que quando nós lemos, parece que a serpente, a mais astuta de todos os animais do campo, não precisou mais do que 5 ou 10 minutos para convencer Eva de que Deus estava errado. Para convencer Eva que tudo que Deus havia ensinado não era bem assim. Não era bem verdade. Na verdade, Deus havia os lubridiado. E é curioso, porque Eva vai pegar do fruto, e a Bíblia diz que o fruto era prazeroso. Ao ver, ela percebe que era prazeroso de se comer. Eu tenho um amigo em Angra que ele sempre conta que uma vez na sua igreja, nos anos 80, ele recebeu um diácono que se apresentou como Jair. Hoje ele é pastor dessa grande igreja, é a maior igreja em Angra dos Reis. E ele conta que era um culto de terça, de ensino, não tinha muita gente. E o irmão só se apresentou como Jair e, faltando 8:55, ele olhou e disse assim: peraí, eu já lhe vi numa fitinha. O senhor não é o Jair Pires? E o diácono disse: sim. O senhor não cantaria para nós um louvor? E o pastor conta que naquela noite ele cantou 4 louvores. E ele disse: eu nunca vi na história da Assembleia de Deus o que Deus fez naquela noite. Ele disse: o som naquela época não era bom, mas o Jair cantava. E as almas nas ruas ouviam, inexplicavelmente nas casas se ouviam. O homem que cantava: o pecado não dói. As pessoas vinham e se lançavam no altar e queriam Deus. E eu falo isso porque o fruto era prazeroso. E o saudoso Jair contava que se o pecado doesse, o homem não pecaria. Era prazeroso. Mas sabe o que é curioso? É que Eva comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. E um detalhe que eu quero que você observe. Quando Eva comeu, a Bíblia não diz assim, ó, e foi aberto o olho dela. Quando Adão comeu, foram abertos os olhos de ambos. Primeiro ponto. Segundo detalhe importante, é que naquele momento, pastores, acontecia uma mutação. Pastor, com todo carinho, podia usar o senhor? Aí mesmo, só para a igreja entender. O sentimento do céu foi arrancado. O sentimento do céu, a pureza foi tirada.
E no mesmo instante, aquele casal começou a experimentar sentimentos terrenos, carnais e mundanos que nunca o homem havia experimentado. A pureza se foi, a santidade se foi, e o homem agora está tomado de anseios terrenos. Observa, ao ponto dele não conseguir olhar para a sua companheira. Ela não conseguia olhar para o seu companheiro. Cozeram folhas de figueira. Ei, a natureza pecaminosa estava exposta dentro deles de tal forma que eles precisavam se cobrir. Mas observa, porque a Bíblia diz que agora desce Deus. E quando Deus desce, uma natureza adâmica aparece. O que é? Vamos se esconder de Deus. Porque o homem natural não quer Deus. O homem natural não tem anseio de Deus. Irmão, o homem, quando é tomado pela carne, já conversou com um desviado alguma vez na vida? Espera aí, quem errou foi ele, quem aprontou foi ele, quem cometeu o pecado foi ele, mas ele sai da igreja e ninguém presta. O problema não está nele, ele acha que o problema está no pastor, o problema está nos obreiros, o problema está no ciclo de oração, o problema está nos varões, o problema está nos obreiros, ninguém presta. E tudo que ele quer é se esconder de Deus. Jonas não queria altar, Jonas queria o porão. Natureza adâmica, tentar se esconder de Deus. Quando Deus desceu, ele disse: opa, vamos para os bosques, vamos para as trás das árvores, vamos tentar se esconder. Oh, mas Deus te viu, Deus te viu. Cabai, Sorianai. Onde estás, Adão? Onde estás? Senhor, eu me escondi quando ouvi a tua voz, porque estavas nu. E Deus olha e diz assim: opa, peraí, como descobristes tu que estavas nu? Porventura comeste do fruto da árvore do centro do jardim? Deus estava dizendo em outras palavras: oh rapaz, eu te dei o paraíso, eu te dei um jardim, só coloquei uma lei e tu quebraste. Oh. E aqui vem a segunda natureza humana, ou adâmica. A mulher que tu me deste. Na natureza humana, na natureza adâmica, eu nunca tenho culpa de nada. Sempre alguém é culpado. Pastor, eu estou
Eu sou membro da convenção desde 2006. Eu me joguei na obra de Deus, novinho. Eu com 22 anos, 21 para 22 anos, eu já era evangelista da nossa igreja, lá no interior do estado do Rio Grande do Sul. E eu sempre estive conectado desde novo com esse tipo de problema familiar, coisa que pastor enfrenta, problema matrimonial, problema... E sabe o que é mais comum a gente ouvir? Qualquer problema de gabinete. Pergunta para o moço quem é o culpado, ele vai dizer ela. Pergunta para ela quem é o culpado, vai dizer ele. Natureza adâmica. Às vezes a gente pega o camarada já de cabelo branco, barba branca, e ele está culpando o pai e a mãe pelo erro. Como que aconteceu? E ele vai dizer, sabe o que é, pastor? É que meu pai e a minha mãe dá vontade de dar uma sacudida e dizer, acorda. Meu filho, tu não depende mais do leite da tua mãe. Tu não depende mais do cuidado do teu pai. Todo dia o sol nasce e te dá oportunidade de escrever diferente. Todo dia o sol nasce e te dá oportunidade de escrever uma nova história. Camarada está no terceiro, quarto casamento e ainda culpa a primeira esposa. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para a tua vida. O evangelho ainda muda a vida do homem. Oh, se Saulo de Tarso outrora matava procurando culpados, agora ele está dizendo, ei, dos pecadores, eu sou o principal. O evangelho te mostra o espelho de quem você realmente é. Eu quero correr porque eu preciso lembrar que se o primeiro Adão se escondeu, o segundo Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele levantou-se do seu trono e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, e ele abriu mão de toda a sua glória. Ele despiu-se de toda a sua glória. Cabelos brancos como a lã, que quer dizer de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Olhos como chama de fogo, que quer dizer capacidade de penetrar o juízo. Como assim, pregador? Ele te vê por fora, mas acredite, ele te sonda, ele te vê por dentro. A Bíblia diz que sobre a sua boca havia uma espada nua afiada de 2 gumes, que quer dizer interpretação e aplicação. Não adianta apenas entender, é preciso viver e viver a palavra de Deus. O que está aqui precisa estar aqui. Ei, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Ei, seu peito havia um cinturão de ouro, que de cinturão de ouro ele estava cingido, que quer dizer sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Seus pés eram como latão reluzentes, recém-saídos do fogo, que quer dizer conformosos são os pés daquele que anuncia e anuncia as boas novas. Mas sobre a sua coxa estava a sua descrição, sobre a sua coxa estava a sua definição. Afinal de contas, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Ele é a semente da mulher. Ei, 100% homem, com esta mesma natureza minha e tua, mas 100% Deus. E aí, pastor?
nos deu amor. Mas nós o retribuímos com chicotadas sobre as suas costas, que arrancavam a sua pele, feita de ossos e metais, sobre as pontas. Ele nos deu perdão, mas nós temos uma cruz. Ele nos deu a graça da misericórdia, mas nós os demos cravos, e cravos pontiagudos, que rasgavam a sua carne e os seus nervos. Ele foi pregado na cruz. E entenda, quando ele foi pendurado, o peso do seu corpo fez com que a sua carne se rasgasse. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele nos deu água viva. Nós demos vinagre. O capítulo 27 de Mateus é um capítulo que, quando eu leio, eu observo a natureza do homem. Os piores sentimentos que alguém poderia passar, ele passou. Os homens meneavam a cabeça, debochavam, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Mas a maior dor não foi a dor dos homens. A maior dor foi ver que da hora sexta à hora nona houve trevas sobre a face da terra. O próprio Pai deu as costas para ele e ele exclamava o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele entrega o seu espírito. Ele usa um termo grego para dizer que está pago, quitado, anulado. A cédula que nos condenava estava sendo rasgada. E Deus então resolve dar um sinal. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isto denota que quem rasgou o véu não foi a espada de um soldado romano. Quem rasgou o véu não foi a fúria de um religioso qualquer. Quem rasgou o véu não foi o canivete de algum distraído. Quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Deus dizendo: eu estou devolvendo o que o homem perdeu no paraíso. Liberdade de adoração e liberdade de comunhão. Eu sei
que para a maioria de vocês, o Antigo Testamento termina em Malaquias, no capítulo 4. Mas eu preciso lembrar alguém. Na verdade, o Antigo Testamento, ele termina na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Ele veio para cumprir a lei. Como é que é? Eu vou melhorar. O Antigo Testamento começa com a morte espiritual do primeiro Adão e termina com a morte física do segundo Adão. Mas o Novo Testamento, ele começa com o véu se rasgando em dois, com ressurreição e vida. E termina como, pregador? Com um novo céu e com nova terra. Nunca mais morte, nunca mais choro, nunca mais dor. Eu vou pedir para o irmão da mídia, ele está onde? Coloca para mim um texto. Eu leio pelo telão. É 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22 primeiro. Aleluia. Aleluia. Vai dar certo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pula para o verso 45, por favor. 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Por que, pregador? Porque foi formado, nasceu e morreu. Mas o último Adão, em espírito vivificante. Por quê, pastor? Porque ele não precisou nascer para existir, ele era. Oh, mas a boa notícia é que ele nasceu. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Pastor, mas ele se entregou à morte de cruz e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e continua dando vida, vida, vida. Verso 46. Continua lá. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 48. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. Escuta isso. Quer conhecer Adão? Olha para o mundo. Quer conhecer a natureza de Adão? Olha para o mundo. E o mundo é o retrato de Adão.
Não, pastor, eu creio que o homem evolui. Não evolui. A natureza é a mesma. Faculdade não muda o homem. Eu sei que pregam que educação muda o homem, que... Não, a natureza não. A natureza é pecaminosa, adâmica. Como é que é, pastor? Adão matou Caim, não foi? E essa briga, essa guerra da Rússia aí contra o seu irmão, fala por quê? É a mesma natureza. Mesma. Qual o terreno? Tais também os terrestres. E aí diz assim, qual o celestial? Tais também os celestiais. Você lembra? Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. Depois ele olhou para a igreja e disse assim, vós sois a luz do mundo. Sobre ele estava o Espírito Santo. Sobre a igreja está o Espírito Santo. Ei! Mas ele tem corpo glorificado, pastor. Nem todos nós morreremos. Um dia, o mortal dará lugar à imortalidade. O corruptível à incorruptibilidade. E nós vamos para onde? Ei, qual o celestial? Tais também quem? Nós somos do céu. Nós vamos para o céu. Verso 49, vai lá para encerrar. E assim também, e assim como trouxemos a imagem do terreno. Você lembra como você era? Era a imagem dele, do primeiro Adão. Mau, cruel, tomado por anseios, sentimentos terrenos. Mas agora, assim também trazemos a imagem do celestial. Ele tinha amor. Tem amor aí? Ele tem perdão. Tem perdão aí? Ele tem misericórdia. Tem misericórdia aí? Ele tinha sede pelas almas. Tem sede pelas almas aí? Eu vou pedir para o conjunto, pastor, pode ser? Porque se eu soubesse cantar, eu iria lembrar alguém. Lembrar o que, pastor? Que hoje você tem a escolha dos dois testamentos. O primeiro é dos homens. E o que o testamento dos homens pode te oferecer, se não 70 anos, com muita sorte? 80. Uma aposentadoria? Uma filosofia de vida? Uma religião? Um governo? Uma sede desenfreada por dinheiro, capitalismo? O que a herança dos homens pode te oferecer? Se não umas férias, uma viagem. Mas eu preciso lembrar que tudo acaba com morte. Mas a herança de Deus,
Paulo disse: este é o Novo Testamento no meu sangue, a herança de Deus. A herança de Deus é celestial. Nós ajuntamos tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não consome. A herança de Deus é vida eterna, vida em abundância. Se eu soubesse cantar, moço do violão, eu diria assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Mamamachandará. Há uma oportunidade de Deus para alguém nessa noite. Nesse culto de ensinamento, há uma oportunidade de Deus para alguém nessa noite. Talvez você entrou aqui tomado por anseios desta terra, tomado por anseios deste mundo, mas Deus quer colocar em você um sentimento do céu. Deus quer colocar em você o seu espírito. Eu quero perguntar se tem alguém entre nós. Tem alguém entre nós que quer se entregar, que quer se render, que quer se reconciliar. Tem alguém no nosso meio que está ouvindo esta palavra e quer confessá-lo publicamente, dizendo: a partir de hoje eu abro mão da minha herança terrena e eu quero a celestial. Tem alguém nessa noite? Levanta a sua mão assim e eu digo: sai do teu lugar, vem. Está vindo uma pessoa. Ao findar o labor dessa vida, Se há festa no céu, porque ainda não há festa em Criciúma. quando a morte ao teu lado Soberrebre, chondere. Aonde está a segunda pessoa? destino há de ser tua alma, A segunda pessoa. será seu futuro teu lar. Como a Hander, eu vi a show, vi ergue. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Hoje Cristo te quer libertar. Qual que é o seu nome? Jefferson. Está aceitando Jesus, Jefferson? Está reconciliando com Jesus. Tem alguém que quer se ajuntar ao Jefferson nesta noite, aproveitar esta oportunidade? Levanta a sua mão cansada e nós oramos também por você. Tem mais alguém nesta noite? Oh. Se o Senhor permitir, eu faço uma oração por milagres, mas a forma de eu lhe honrar é essa. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor.
pela vida, Senhor querido, do irmão Jefferson. Pedimos, Senhor querido, lava ele com teu sangue, perdoando os seus pecados, escrevendo o seu nome no livro da vida, para que possa ser lembrado naquele grande dia. Apaga as suas iniquidades e escreve uma nova história, marcada pelo teu poder e pela tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Aleluia. Qual vais aceitar? Glória a Jesus. Aleluia. Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Jesus. Hoje em Cristo. Olhe para mim só um minutinho. Eu sei que a hora se foi, mas quantos têm dores? Levanta a sua mão assim. Estão com dores, é verdade isso? Eu vou pedir, pastor, para eles correrem aqui para frente. Rapidinho. Eu sei que a hora passou. Senhora, tem uma tontura que cai. Eu vou pedir para uma irmã ficar do lado dela. A senhora vai ser a primeira que eu vou orar. Ah, ele está. Aleluia. Eu tenho dores, pastor. A senhora tem dor? Aonde dói? A alma. Coluna. Tem mais alguém com dor? O senhor dói aonde? Agora não dói. Não? Quando está deitado. Mais alguém com dor? Levanta a mão assim. O braço aí dói? Corre aqui na frente. Eu faço isso só porque tem gente que não crê. Abra sua mão. Fecha os seus olhos. Amigo Espírito Santo, isso aqui não é show. Isso aqui não é espetáculo. É a tua igreja que crê. Na nossa pouca força nós ainda cremos. Em nome de Jesus de Nazaré, põe a tua mão dentro do organismo dela, mais forte. Mais forte, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, põe dentro dela um remédio que a terra não conhece, um remédio que a terra nunca viu. Pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Tudo que o tempo levou, tudo que o tempo lesionou, pelo poder do nome de Jesus. Sai! Receba o movimento perfeito, em nome de Jesus, e toda a dor. Sai! Procura o que a senhora tinha. Alebara Shere me come a raia. Só por essa senhora que tem um problema de tontura, é isso? 1, 2 e 3, pelo poder do nome de Jesus. Amigo, 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 dentro dela, o remédio do céu, o remédio do céu, e todo mal sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, nós oramos pela tua igreja e pedimos a tua bênção, pedimos o teu poder, pedimos a tua unção, pedimos a tua graça, pedimos, Senhor querido, arranque enfermidades agora. Nós declaramos vitória pelo poder do nome de Jesus. Vitória pelo poder do nome de Jesus. Senhor, tu és o Deus que arranca a dor na alma. Tu és o Deus que arranca a depressão, a tristeza, a angústia. Tu és o Deus que arranca, Senhor, enfermidades. E eu declaro vitória sobre a tua igreja, vitória sobre a tua noiva. Em nome de Jesus. Só quem crê diga comigo amém.